Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Aqui é o Eric Camacho mais uma vez com Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, assista o vídeo até o final e inscreva-se neste canal. Vamos lá, capítulo 4, Unidade na Diversidade. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês se comportem de modo digno na vocação que receberam. Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros, no amor. Mantenham entre vocês laços de paz para conservar a unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está presente em todos. Cada um de nós, entretanto, recebeu a graça na medida que Cristo a concedeu. Por isso diz a Escritura: subiu às alturas levando prisioneiros, distribuiu dons aos homens. Quer dizer, subiu? Quer dizer que primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para planificar o universo. Foi ele quem estabeleceu alguns como apóstolo, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Assim, ele preparou os cristãos para o trabalho do ministério que constrói o corpo de Cristo. A meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser o homem perfeito que, na maturidade do seu desenvolvimento, é a plenitude de Cristo. Então, já não seremos crianças jogadas pelas ondas e levados para cá e para lá por qualquer vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Ao contrário, vivendo o amor autêntico, cresceremos sob todos os aspectos em direção a Cristo, que é a cabeça. Ele organiza e dá coesão ao corpo inteiro, através de uma rede de articulações que são os membros, cada um com sua atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio no amor. Do homem velho para o homem novo. Portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês: não vivam como os pagãos cuja mente é vazia. A inteligência deles se tornou cega e eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo, se é que de fato vocês lhe deram ouvidos e se foram mesmo instruídos segundo a verdade que há em Jesus. Vocês devem deixar de viver como viviam antes, como o homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência e se revistam do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade que vem da verdade. Por isso, abandonem a mentira. Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Vocês estão com raiva? Não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Não deem ocasião ao diabo. Quem roubava, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil e tenha assim o que repartir com os pobres. Que nenhuma palavra inconveniente saia da boca de vocês. Ao contrário, se for necessário, digam boa palavra, que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo, com o que Deus marcou vocês para o dia da libertação. Afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto e todo tipo de maldade. Sejam bons e compreensivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo. Capítulo 5. Imitar a Deus. Sejam imitadores de Deus, como filhos queridos.
Vivam no amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta e vítima, como perfume agradável. Fornicação, impureza e avareza não sejam nem assunto de conversa entre vocês, por isso não convém a cristão. O mesmo se diga a respeito de piadas indecentes, picantes ou maliciosas. São coisas inconvenientes. Em vez disso, deem graças a Deus. Estejam certos de uma coisa: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, pois a avareza é uma idolatria, jamais terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém engane vocês com argumentos vazios, porque essas coisas atraem a ira de Deus sobre os desobedientes. Não sejam cúmplices deles. Outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, comportem-se como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Saibam discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras estéreis das trevas. Pelo contrário, denunciem tais obras. Dá até vergonha dizer o que eles fazem às escondidas. Porém, tudo que é denunciado torna-se manifesto pela luz, pois tudo o que se torna manifesto é luz. É por isso que se diz: desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Estejam atentos para a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como homens sensatos, aproveitando o tempo presente, porque os dias são maus. Não sejam insensatos. Ao contrário, procurem compreender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva para a libertinagem, mas busquem a plenitude do Espírito. Juntos recitem salmos, hinos e cânticos inspirados, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Agradeçam sempre a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Submissos uns aos outros. Sejam submissos uns aos outros no temor a Cristo. Mulheres, sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. De fato, o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo, Salvador do corpo, é a cabeça da igreja. E assim como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo aos maridos. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, ele a purificou com o banho de água e a santificou pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e imaculada. Portanto, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher está amando a si mesmo. Ninguém odeia sua própria carne. Pelo contrário, a nutre e dela cuida, como Cristo fez com a igreja, porque somos membros do corpo dele. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, é o primeiro mandamento, e vem acompanhado de uma promessa, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Pais, não deem aos filhos motivo de revolta contra vocês. Criem os filhos educando-os e corrigindo-os como quer o Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores nesta vida, com temor e tremor, com simplicidade de coração, como a Cristo. Não sirvam somente quando vigiados ou para que os homens os elogiem, mas sejam como servos de Cristo, que cumprem de todo o coração a vontade de Deus. Sirvam de bom grado como se servissem ao Senhor e não a homens. Vocês sabem que cada um, escravo ou livre, receberá do Senhor o bem que tiver feito. Senhores, tratem seus servos do mesmo modo. Deixem de lado as ameaças. Vocês sabem que tanto eles como vocês têm o mesmo Senhor,
que está no céu e não faz distinção de pessoas. A vida cristã é luta. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta de fato não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Por isso, vistam a armadura de Deus para que, no dia mau, vocês possam resistir e permanecer firmes, superando todas as provas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça, os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz. Tenham sempre na mão o escudo da fé, e assim poderão apagar as flechas inflamadas do maligno. Coloquem o capacete da salvação e peguem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Rezem incessantemente no Espírito, com orações e súplicas de todo tipo, e façam vigílias, intercedendo sem cansaço por todos os cristãos. Rezem também por mim, que a palavra seja colocada na minha boca, para anunciar ousadamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador aprisionado, que eu possa anunciá-lo com ousadia, como é meu dever. Saudações finais. Desejo que também vocês fiquem sabendo qual é a minha situação e o que estou fazendo. Tíquico, o irmão querido e fiel ministro no Senhor, dará todas as notícias. Eu o envio para que vocês fiquem sabendo notícias nossas e sejam reconfortados. Aos irmãos a paz, o amor e a fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. Muito bem, terminamos então a leitura do livro, da carta de São Paulo aos Efésios, e amanhã começaremos uma nova carta, que é a carta aos Filipenses. Eu desejo que você tenha uma boa noite. Por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e faça o seu comentário, e a gente se vê amanhã. Grande abraço e tchau!